Louvor aos lírios do vale, um símbolo de Maria e um sacrifício de Pedro pelo bem de Judas. O grupo apostólico deixou para trás a planície e por estradas acidentadas, entre montanhas e vales, vai em direção a Jerusalém. Para encurtar a viagem, não utilizaram as estradas principais, mas sim atalhos solitários e cansativos, mas muito rápidos. Atualmente estão no fundo de um vale verdejante, rica em águas e pequenas flores. Existem também muitos lírios do vale de cheiro doce, o que faz com que Tadeu observe que é justo chamar tais flores de lírios do vale, e elogiar a sua beleza frágil, mas resistente, e a sua fragrância delicada. Mas são lírios de cabeça para baixo, comenta Tomé. Eles olham para baixo em vez de olhar para cima. E como são pequeninos, temos flores mais pomposas que essas. Não entendo por que as elogiam tanto, diz Judas com desdém, golpeando um pequeno tufo de lírios do vale em flor. Não, por quê? Eles têm uma aparência tão gentil, intervém André defendendo as pobres flores e se abaixa para pegar os caules quebrados. Eles parecem feno, nada mais. O agave é mais bonito, é tão majestoso e imponente, digno de Deus e de florescer para Deus. Eu vejo mais Deus nesses minúsculos cálices. Vejam como são graciosos, recortados, tão côncavos, parecem alabastro, cera pura, e parecem ter sido feitos por mãos muito pequeninas. Em vez disso, foi o imenso quem os fez. Oh, poder de Deus! André fica quase extasiado na contemplação, meditando nas flores e na perfeição do Criador. Você parece uma pobre mulher sofrendo de problemas nervosos, provoca Judas de Queriote, rindo maliciosamente. Não, na verdade, eu também, e sou ourives, e portanto um especialista no assunto. Também acho que estas hastes são perfeitas. É mais difícil reproduzi-las em metal do que reproduzir um agave. Porque você deveria saber, meu amigo, que é o infinitamente pequeno que revela a habilidade de um artesão. Dê-me uma haste, André. E você, cujos olhos arregalados só admiram coisas grandiosas, venha aqui e veja. Qual artesão poderia fazer chávenas tão leves e perfeitas como estas, decorando-as com aqueles minúsculos topázios que estão lá embaixo no fundo e unindo-as ao pé através desta graciosa filigrana curva? É maravilhoso. Oh, que poetas surgiram entre nós! Você também, Tomé? Então... Não sou bobo nem pobre mulher, você sabe. Eu sou um artista sensível, e estou orgulhoso disso. Mestre, você gosta destas flores? Tomé pergunta a Jesus, que estava ouvindo sem nada dizer. Gosto de toda a criação, mas estas flores estão entre aquelas que gosto particularmente. Por quê? Perguntam vários apóstolos. E ao mesmo tempo Judas pergunta, você também gosta de víboras? E ele ri. Sim, elas também servem. Qual o propósito? Pergunta muitos. Morder, ha ha ha, diz Judas rindo ofensivamente. Nesse caso, você gostaria muito delas, retruca Tadeu, interrompendo o riso de Judas, com uma alusão muito clara. Os outros agora estão rindo do comentário espirituoso. Jesus não ri. Pelo contrário, ele está pálido e triste.
ele olha para os seus 12 apóstolos e particularmente para os dois antagonistas que se olham, um com raiva, o outro com severidade, e responde a todos para responder em particular aos cariotes. Se Deus os criou, significa que eles servem. Nada na criação é inútil ou totalmente prejudicial. Somente o mal é clara e unicamente nocivo, e ai daqueles que permitem que ele os morda. Um dos efeitos de sua mordida é a incapacidade de distinguir o bem do mal. Depois há o desvio da razão e da consciência desviada para as coisas más, e depois a cegueira espiritual, por causa da qual Judas de Simão não se vê o poder de Deus brilhar sobre as coisas, mesmo quando elas são minúsculas, e o seu poder está escrito nesta flor, através da sua beleza e perfume. E da sua forma, que é tão diferente de qualquer outra flor, e através desta gota de orvalho que treme e brilha suspensa na borda de cera da pequena pétala e parece uma lágrima de gratidão ao Criador, que fez tudo bem, multivariado. Mas está escrito que tudo era belo para os primeiros pais, até que seus olhos se tornaram opacos de pecado, e tudo lhes faltava de Deus, até que o fluido que distorcia sua capacidade de ver Deus foi instilado nas coisas, ou melhor, nos seus olhos. Ainda hoje, quanto mais o Espírito é soberano na criatura humana, mais Deus se revela. Salomão cantou as maravilhas de Deus e Davi também, e ainda assim os seus espíritos não eram os seus soberanos. Mestre, desta vez apanhei-te. Como você é atrevido, como você ousa dizer isto? Deixe-o falar, não leve em consideração as suas palavras, que o vento dissipa, e que não escandalizam ervas e árvores. Somos os únicos que os ouvimos e sabemos atribuir-lhes a importância que merecem. Não é mesmo? E não nos lembramos mais deles. A juventude costuma ser imprudente, Bartolomeu. Você deve ter pena dele. Mas alguém estava me perguntando por que prefiro o lírio do vale. Esta é a minha resposta, por causa de sua humildade. Tudo nela fala de humildade. As manchas que ela adora, a atitude da flor, me faz pensar em minha mãe. Essa flor tão pequenina, e no entanto quão doce é o perfume de uma só flor. O ar ao seu redor é perfumado por ela. Minha mãe também, humilde, reservada, desconhecida. Ela pediu apenas para permanecer desconhecida, e ainda assim o perfume de sua santidade era tão forte que me atraiu do céu. Você vê um símbolo de sua mãe naquela flor? Sim, vejo, Tomé. E você acha que nossos ancestrais a previram quando elogiaram o lírio do vale? Pergunta Tiago de Alfeu. Compararam-na então com outras plantas e flores, com a rosa, a oliveira e com os animais mais mansos, rolas e pombas. Todos atribuíram a ela as coisas mais belas que viram na criação, e ela é realmente a beleza da criação. Mas eu a chamaria de lírio do vale e de oliveira pacífica, se tivesse que cantar-lhe louvores. E Jesus anima-se e alegra-se pensando na sua mãe, e acelera o passo para ficar sozinho. Eles continuam a caminhar, apesar do calor do dia, porque na depressão do vale há uma sucessão de árvores protegendo do sol. Depois de algum tempo, Pedro aumenta o passo e se junta ao mestre. Chama-o em voz baixa. Meu mestre, meu Pedro, se eu for contigo, vou incomodar-te? Não, meu amigo. O que você tem com tanta urgência para me dizer que o obriga a ir ao seu mestre? Uma pergunta, mestre. Sou um homem curioso. Então, Jesus sorriu olhando para seu apóstolo. E gosto de saber muitas coisas. O que é uma falha, meu Pedro? Eu sei, mas não creio que seja culpa desta vez. Se eu quisesse saber algo impróprio ou ações desonestas para poder criticar quem as cometeu, nesse caso seria uma falha. Mas tu sabes que eu não lhe perguntei se Judas estava de alguma forma ligado ao seu chamado para Beter e por quê. Mas você estava morrendo de vontade de saber. Sim, isso é verdade. Mas é um mérito maior, não é? É um mérito maior, pois é um grande mérito controlar-se. Prova naquele que assim se comporta um verdadeiro bom progresso na vida espiritual,
uma verdadeira compreensão ativa e assimilação das lições do Mestre. É assim mesmo? E você está feliz? Ó Pedro, por que me pergunta? Estou mais do que feliz. Você está mesmo? Ó meu mestre, então é o teu pobre Simão quem te faz tão feliz? É sim. Você não sabia? Não ousei acreditar, mas vendo-te tão feliz, fiz com que João lhe perguntasse ontem. Porque pensei que também poderia ser Judas quem estava melhorando, embora não tenha nenhuma prova disso, mas posso ser um mau juiz. João me contou que tu disseste que estás feliz porque há alguém que está se tornando santo. Agora há pouco você me disse que está feliz porque estou melhorando. Agora eu sei, quem te faz feliz e alegre sou eu, pobre Simão. Mas agora gostaria que meu sacrifício pudesse fazer Judas mudar. Eu não estou com inveja. Gostaria que todos fossem perfeitos para te fazer perfeitamente feliz. Terei sucesso? Confie, Simão, confie e persevere. Eu certamente irei, para o seu bem e para o dele também, porque tenho certeza de que ele não pode ficar feliz por ser sempre assim. Afinal, ele poderia ser meu filho. Na verdade, prefiro ser o pai de Marzian, mas serei um pai para ele, trabalhando para lhe dar uma alma digna de ti. E de ti, Simão. E Jesus inclina-se e beija-lhe os cabelos. Pedro fica muito feliz. Depois de algum tempo pergunta: você não está me contando mais nada? Não há mais boas notícias? Uma flor entre os espinhos que encontras por todo o lado? Sim, há um dos amigos de José que está vindo para a luz. Realmente? Um membro do Sinédrio? Sim, mas não devemos contar a ninguém. Devemos orar e sofrer por esse propósito. Você não está me perguntando quem é? Você não está ansioso para saber? Muito mesmo, mas não vou perguntar-te. Um sacrifício pelo homem desconhecido. Que você seja abençoado, Simão. Você está me fazendo muito feliz hoje. Continue assim, e eu te amarei cada vez mais, e Deus também. Agora vamos parar e esperar pelos outros. Chegada a Jerusalém para Pentecostes. Disputa com os doutores do templo. A cidade está cheia de gente. O templo está lotado. Jesus sobe até lá assim que entra em Jerusalém e entra pela porta perto de Betesda, ou seja, quase imediatamente, antes que o povo perceba que ele está na cidade e antes que a notícia se espalhe da casa onde deixam a bagagem e onde se lavam e se arrumam, para entrarem no templo limpos e livres de poeira e transpiração. Há o habitual barulho indecoroso de vendedores e cambistas e o habitual caleidoscópio de cores e rostos. Jesus, com os apóstolos que compraram o necessário para a oferta, vai direto ao local de oração e ali permanece por muito tempo. Claro, ele é notado por muitas pessoas, boas e más, e um sussurro se espalha como o vento e com o barulho das folhas farfalhando ao vento, pelo grande pátio externo, onde as pessoas param para orar. E quando, depois de orar, ele refaz seus passos, um comboio de pessoas, que vai ficando cada vez maior, o segue pelos outros átrios, alpendres, pátios, até se tornar uma multidão que o rodeia, e lhe pede para falar. Outra hora, filhos, e em algum outro lugar, diz Jesus, e ele levanta o braço para abençoar, tentando ir embora. Escribas, fariseus, doutores e seus discípulos, espalhados entre o povo, zombam dizendo uns aos outros frases duras, que são uma verdadeira zombaria, como a prudência aconselha, ou um pouco assustado, ou ele atingiu a idade da razão, ou também não é tão tolo como pensávamos. Mas a maior parte, aqueles que o conhecem e amam, ou aqueles que sinceramente desejam conhecê-lo e assim não guarda rancor contra ele, insistem em dizer: você vai nos privar de uma festa na festa? Bom mestre, você não pode fazer isso. Muitos de nós fizemos sacrifícios para permanecer aqui à tua espera. E alguns vaiam os escarnecedores, ou dão-lhes respostas duras, e muito óbvio que a massa estaria pronta
para subjugar a minoria perversa, que, por mais maliciosa e astuta que seja, entende a dica e não apenas fica quieta, mas também se esforça para ir embora. E, embora estejam no recinto do templo, muitos não hesitam em zombar ou insultar aqueles que partem, enquanto outros, principalmente idosos e, portanto, mais reflexivos, perguntam a Jesus: já que você sabe, diga-nos, o que acontecerá com este lugar, com esta cidade, com todo Israel que não se renderá à voz do Senhor? Jesus olha com pena aquelas cabeças de cabelos grisalhos ou brancos e responde: Jeremias disse-vos o que acontecerá com aqueles que respondem ao lampejo da ira divina, aumentando os seus pecados, e consideram a misericórdia divina como uma prova de fraqueza da parte de Deus. Porque Deus não deve ser ridicularizado, filhos. Vocês, como disse o Deus eterno, pelos lábios de Jeremias, são como o barro nas mãos do oleiro. Como o barro são aqueles que se consideram poderosos, como o barro são os habitantes deste lugar e os do palácio real. Não há poder humano que possa resistir a Deus. E se o barro resiste ao oleiro e quer assumir formas estranhas e horríveis, o oleiro transforma-o novamente num punhado de barro e começa de novo e trabalha-o noutro vaso até perceber que o oleiro é o mais forte e assim cede à sua vontade. E também pode acontecer que o vaso se quebre, porque persiste em não ser modelado, pois recusa a água com que o oleiro o umedece para poder moldá-lo sem fissuras. O oleiro, então, joga a argila refratária e os pedaços inúteis e impraticáveis no lixão, e pega a argila nova e a molda como achar melhor. O profeta não diz isso ao explicar o símbolo do oleiro e do vaso de barro? Isso é o que ele diz, e repetindo as palavras do Senhor, diz: assim como o barro está na mão do oleiro, assim tu, Israel, estás na mão de Deus. E o Senhor acrescenta como advertência aos refratários que só a penitência e o arrependimento, quando Deus repreende o homem, podem mudar o decreto de Deus para punir um povo rebelde. Israel não se arrependeu. Assim, as ameaças de Deus atingiram Israel muitas vezes. Israel não está se arrependendo, mesmo agora, que não é um profeta, mas aquele que é mais que um profeta fala com ela. E Deus, que teve misericórdia suprema de Israel e me enviou, agora te diz: se você não ouvir a minha própria voz, lamentarei o bem que lhe fiz e prepararei um desastre para você. E eu, que sou a misericórdia, embora saiba que falo em vão, grito a Israel: cada um de vocês afaste-se dos seus maus caminhos, altere sua conduta e suas inclinações, para que quando o plano de Deus for executado contra a nação culpada, pelo menos os melhores nela possam preservar seus espíritos livres do pecado, na perda geral dos bens, da liberdade, da união. E unidos a Deus possam não perder os bens eternos como perderam os terrenos. As visões dos profetas têm sempre um objetivo: alertar os homens sobre o que pode acontecer, e é afirmado pelo símbolo do vaso de barro, quebrado na presença do povo, o que está reservado para cidades e reinos que não se rendem ao Senhor. E os anciãos, escribas, doutores e fariseus que haviam partido anteriormente devem ter ido informar os guardas do templo e os magistrados encarregados da ordem. E um deles, seguido por um punhado de cômicos soldados de papelão, cujos rostos só parecem beligerantes, pois são uma mistura de estupidez com um pouco de malícia e muita aspereza, para não dizer criminalidade, vem em direção a Jesus. O mestre fala encostado a uma coluna do pórtico dos pagãos, e como o magistrado não consegue passar pela multidão que formou um círculo impenetrável em torno de Jesus, grita: vá embora, ou farei com que os meus soldados te expulsem do recinto. Eca, as grandes moscas verdes, heróis contra cordeiros, vocês não podem entrar e prender aqueles que transformaram Jerusalém em bordel e o templo em mercado? Vão embora, seus covardes, vão embora. O povo se volta contra os soldados grotescos e deixa claro que não permitirá que o mestre seja insultado. Estou cumprindo as instruções que recebi.
diz, desculpando-se, o líder daqueles policiais. Você está cumprindo as instruções de Satanás e não percebe isso. Vá embora agora e implore a misericórdia de Deus, ao ousar insultar e ameaçar o mestre. Vocês não ousem tocar no mestre. Isso está claro para vocês? Vocês são nossos opressores. Ele é o amigo dos pobres. Vocês são nossos corruptores. Ele é nosso santo mestre. Vocês são a nossa ruína. Ele é a nossa salvação. Vocês são pérfidos. Ele é bom. Vão embora, ou faremos com vocês o que Matatias fez em Modeim. Nós os lançaremos em costa abaixo de Moriá, como altares idólatras, e purificaremos o lugar que vocês profanaram, lavando-o com seu sangue. E os pés do único homem santo de Israel pisarão sobre aquele sangue para ir ao Santo dos Santos e reinar ali, como ele merece. Longe daqui, vocês e seus mestres, fora. Vocês contrataram rufiões, servindo a assassinos contratados. É um alvoroço terrível. Guardas romanos saem correndo do Antônia, liderados por um suboficial idoso, severo e apressado. Abram espaço, seus fedorentos. O que está acontecendo? Vocês estão se despedaçando por causa de alguns de seus cordeiros sarnados? Eles estão se rebelando contra os soldados. O magistrado tenta explicar. Pelo invencível Marte, esses soldados, vá lutar contra as baratas, seu guerreiro da adega. Ele então se dirige às pessoas dizendo, digam-me. Eles não queriam deixar o Rabino Galileu falar, eles queriam afastá-lo, talvez quisessem capturá-lo. O Rabino Galileu? Non liquet, digo-vos na língua de Roma, a palavra de João Decolate. Marche para o seu canil, você e seus cães, e diga aos mastins para se deitarem também. A loba também sabe despedaçá-los. Está claro? Roma só tem o direito de julgar. E você, Galileu, pode continuar contando suas histórias. E ele se vira com seu peitoral brilhando ao sol e vai embora. Exatamente como aconteceu com Jeremias, como acontece com todos os profetas, você deveria dizer. Mas Deus triunfa da mesma forma. Mestre, continue falando, as víboras fugiram. Não, deixe-o ir, para que os novos posures não voltem com mais força e o prendam. Esse perigo não existe, enquanto o leão ruge e as hienas não saem. As pessoas falam, fazendo seus comentários em total confusão. Estais errados, diz um fariseu untuoso, envolto no seu manto pomposo, seguido pelos seus semelhantes e por alguns doutores da lei. Vocês estão errados. Vocês não devem pensar que toda a casta é como alguns de seus membros. E há coisas boas e ruins em cada árvore. Sim, na verdade os figos são geralmente doces, mas se estiverem verdes ou muito maduros, são azedos ou ácidos. Você é ácido, como os figos do péssimo cesto do profeta Jeremias. Diz alguém no meio da multidão, o homem que não conheço, mas deve ser bem conhecido da multidão, e também é poderoso, porque eu vejo as pessoas piscarem com aprovação, enquanto o fariseu embolsa o golpe sem reagir. Pelo contrário, de uma forma ainda mais açucarada, dirige-se ao mestre e diz-lhe, um tema maravilhoso para a tua sabedoria, Rabino. Fale conosco sobre este assunto. Suas elucidações são tão novas, tão aprendidas, nós as saboreamos com apetite ganancioso. Jesus olha para o campeão farisaico e depois responde-lhe, tu, Helcai, e os teus amigos também têm outro apetite inconfessado, mas você também receberá aquela comida, que é ainda mais ácida que os figos, e contaminará os vossos corações, como os figos azedos contaminam os intestinos. Não, mestre, juro isso em nome do Deus vivo. Meus amigos e eu só temos fome de ouvir tu falares. Deus vê se é o bastante. Pessoas honestas não precisam jurar. Suas ações são seu juramento e testemunho. Mas não falarei dos figos muito bons ou dos figos muito ruins. Por que não, mestre? Você tem medo de que os fatos possam contradizer suas explicações?
Oh, não, pelo contrário. Então você prevê tormento, vergonha, espada, peste, fome para nós? Tudo isso e ainda mais. Ainda mais? O quê? Então Deus já não nos ama? Ele tanto vos ama que cumpriu sua promessa. Você? Você é a promessa dele? Eu sou. Nesse caso, quando estabelecerás o teu reino? As suas bases já foram lançadas. Onde? Nos corações das pessoas boas. Mas isso não é um reino, isso é ensinar. Como meu reino é espiritual, os espíritos são os seus súditos. E os espíritos não precisam de palácios, casas, exércitos e muros. Eles precisam conhecer apenas a palavra de Deus e praticá-la. O que está acontecendo com pessoas boas? Mas você pode falar essa palavra? Quem te autoriza? A posse. Qual posse? A posse da palavra. Eu dou o que sou. Quem tem vida pode dar vida. Quem tem dinheiro pode dar dinheiro. Pela minha natureza eterna, tenho o verbo que traduz o pensamento divino, e dou o verbo, porque o amor de dar a conhecer o pensamento do Altíssimo, que é meu Pai, me impele a dar esse dom. Cuidado com o que você diz, é uma linguagem audaciosa. Pode ser prejudicial para você. Seria mais prejudicial mentir, porque implicaria perverter a minha natureza e renegar aquele de quem procedo. Então, tu és Deus, a palavra de Deus? Eu sou. E você diz assim, na presença de tantas testemunhas que poderiam denunciá-lo? A verdade não mente, a verdade não faz cálculos, a verdade é heróica. E essa é a verdade? A verdade é aquele que vos fala, porque a palavra de Deus traduz o pensamento de Deus, e Deus é a verdade. As multidões são todas ouvidos, prestando atenção, em silêncio, à discussão que, no entanto, é conduzida sem aspereza. Mais pessoas correram para lá de outras partes, e o pátio está lotado. Centenas de rostos, todos voltados para o mesmo lugar. E mais rostos de pescoço esticado surgem das aberturas que dão acesso a este pátio, ansiosos por ver e ouvir. Helcai, o membro do Sinédrio, e seus amigos se entreolham. Uma rápida troca de olhares ansiosos, mas eles se controlam. Não, um velho doutor pergunta muito gentilmente: o que devemos fazer para evitar o castigo que você prevê? Vocês devem me seguir e, acima de tudo, acreditar em mim. E ainda mais, ame-me. Você é um mascote? Não, eu sou o Salvador. Mas você não tem exércitos. Eu tenho a mim mesmo. Lembrem-se, todos vocês devem se lembrar, para seu próprio bem e por piedade de suas almas, lembrar as palavras do Senhor a Moisés e a Arão. Quando eles ainda estavam na terra do Egito, cada homem do povo de Deus deve pegar um cordeiro sem defeito, um macho de 1 ano de idade, um animal para cada agregado familiar. E se o número de pessoas na família for demasiado pequeno para comer todo o animal, deve juntar-se ao vizinho. E vocês o imolarão no 14º dia do mês de Abib, que agora é chamado de Abril de Nissan. E com o sangue do animal imolado, vocês molharão os umbrais das portas e as vergas de suas casas. E naquela mesma noite comereis a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas. E você queimará o que sobrar, e o comerás com cinto na cintura, sandálias nos pés, bastão na mão. Comerás às pressas, porque é a Páscoa do Senhor. E naquela noite passarei e ferirei todos os primogênitos dos homens e dos animais que estiverem nas casas não marcadas com o sangue do Cordeiro. Atualmente, na nova Páscoa de Deus, a mais verdadeira Páscoa, porque Deus realmente passa entre vocês de maneira visível, reconhecível por seus sinais, serão salvos aqueles que estiverem marcados com a marca salutar do sangue do Cordeiro. Porque verdadeiramente todos vocês ficarão marcados com isso. Mas somente aqueles que amam o Cordeiro e amarão o seu sinal receberão a salvação desse sangue. Quanto aos demais, será a marca de Caim. E você sabe que Caim não merecia mais ver a face do Senhor e não tinha mais paz. E perseguido pelo remorso, pelo castigo, por Satanás, seu rei cruel,
Ele se tornou um fugitivo e errante pela terra enquanto viveu. Ele é realmente uma grande figura do povo que atacará o novo Abel. Ezequiel também fala do tal. Você acha que o seu final é o tal de Ezequiel? Isso mesmo. Então você nos acusa porque há abominação em Jerusalém? Eu gostaria de não poder fazer isso, mas é assim. E não há pecadores entre aqueles marcados com o tal? Você pode jurar isso? Eu não juro nada, mas eu digo que se houver pecadores entre aqueles que estão marcados, o seu castigo será ainda mais terrível, porque os adúlteros do espírito, os abjuradores, os assassinos de Deus, que se tornam assim depois de serem seus seguidores, serão os maiores no inferno. Mas aqueles que não conseguem acreditar que tu és Deus, não cometerão pecado, eles serão justificados. Não. Se vocês não me conhecessem, se não tivessem sido capazes de verificar meus feitos, se não tivessem tido a oportunidade de examinar minhas palavras, vocês não seriam culpados. Se vocês não fossem doutores em Israel, não estariam errados, mas vocês conhecem as Escrituras e veem minhas obras. Vocês podem fazer uma comparação, e se vocês fizerem isso honestamente, vocês me verão nas palavras das Escrituras, e verá as palavras das Escrituras em mim, traduzidas em minhas ações. Assim, vocês não serão justificados por não me reconhecer e por me odiar. Existem muitos ídolos, muita abominação, muita fornicação, onde só Deus deveria estar, e o mesmo se aplica a todos os lugares onde você estiver. A salvação consiste em renunciar a tudo isso e em aceitar a verdade que vos fala. Consequentemente, onde você matar ou tentar matar, você será morto, e é por isso que você será julgado na fronteira de Israel, onde todo o poder humano caduca, e somente o Pai Eterno é o juiz de suas criaturas. Por que falas assim, Senhor? Você é severo. Eu sou sincero, eu sou a luz. A luz foi enviada para iluminar as trevas, mas a luz deve brilhar livremente. O Altíssimo teria enviado sua luz em vão, se ele a tivesse escondido debaixo do alqueire. Nem mesmo os homens o fazem quando acendem uma lâmpada. Caso contrário, não faria sentido acendê-la. Se o acendem, fazem-no para que dê luz, e os que estão na casa vejam. Eu vim para iluminar a escurecida casa terrena de meu Pai, para que aqueles que nela estão possam ver. E a luz brilha, e abençoado seja se os seus raios mais puros revelam répteis, escorpiões, armadilhas, teias de aranha, fendas na parede. Falo por amor de vocês, para lhes dar a oportunidade de se conhecerem, de se purificarem, afastando os animais nocivos, isto é, as paixões e os pecados, para que possam se reconstruir antes que seja tarde demais, e possam ver onde estão ao colocar o pé na armadilha de Satanás, antes de cair nela. Mas para ver, além de uma luz clara, é preciso um olho claro. Nenhuma luz pode iluminar um olho que uma doença tenha coberto de pus. Limpe seus olhos e seu espírito, para que a luz desça até vocês. Porque perecer nas trevas, quando o bom Deus lhes envia luz e remédio para curá-los? Não é tarde demais ainda. No tempo que ainda lhes restam, venham para a luz, a verdade e a vida. Venham ao seu Salvador, que lhes estende os braços e lhes abrem o coração, implorando-lhes que o receba para o vosso bem eterno. Jesus está realmente implorando, ansiando com amor, e nada além de amor emana dele. Até os animais mais teimosos, mesmo aqueles que estão mais intoxicados pelo ódio, percebem isso, e suas armas confessam a derrota e seu veneno. Não consegue cuspir seu amargor ácido. Eles se entreolham. Então Helcai fala em nome de todos. Você falou a verdade, mestre. Rogo-te que aceites o banquete que ofereço para te honrar. A única honra que peço é conquistar as vossas almas. Deixa-me na minha pobreza. Você não vai me ofender recusando? Sem ofensa, rogo-te que me deixes com os meus amigos. Eles também estão convidados. Quem poderia duvidar? Eles estão convidados com você. Uma grande honra para minha casa. Você vai para outras pessoas incríveis. Por que não vem para Helcai?
Bem, eu irei, mas acredite, no segredo da sua casa não poderei dizer palavras diferentes das que falei aqui, entre o povo. Nem eu, nem meus amigos. Você talvez duvide disso? Jesus olha para ele então diz: Duvido apenas do que não sei, mas eu conheço os pensamentos dos homens. Vamos para a sua casa, paz para aqueles que me ouviram. E ao lado de Helcai, ele dirige seus passos para fora do templo, seguido pela comitiva de seus apóstolos misturados, mas não entusiasmados com isso, com os amigos de Helcai. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.